cabeça ficou legal quando vocês foram eliminados? Cara, choraram, ficaram putos? Ficamos muito chateados. Eu fiquei muito chateado. Triste, claro. é óbvio. Mas assim, porque assim, nunca entra numa partida imaginando que tu vai perder, mesmo sabendo que não é obrigação ganhar, que aquilo tudo que você acabou de falar. Mas, porra, vai, o que passou na cabeça assim? Puta, caralho, fui eliminado, fudeu, que não sei o quê. O que acontece? Eu já vou até puxando seu gancho, tipo assim, eu acho que essa frase que eu falei agora foi depois de pensar muito. Porque pra mim ali, na beira do campo, era obrigação. Eu sentia que era uma obrigação não, tipo, minha, da instituição. Não jogar muito nessa dos jogadores, mas a gente é um time que chegou mais cedo, não se preparou mais que ninguém, mas chegou mais cedo, tem mais estrutura, né? Nosso presidente, nossa diretoria conseguiu dar mais estrutura pra gente. Querendo ou não, tivemos problemas com o wildcard, a gente quer o Tom. Mas, mano, por favor, o Tom. Então, beleza. A diretoria chegou e trouxe o Tom. Trouxe ele. Então, assim, a gente não tem que reclamar de vários aspectos que a gente teve algumas coisas que a gente poderia ter saído um pouco na frente. Acho que o trabalho foi muito bem feito, né? No primeiro split, óbvio, mas chegou no mata-mata e isso acontece. O lance dá uma tristeza, Igor, mas, tipo assim, na hora eu vou falar true, assim, eu não consegui assimilar mesmo. Você chega no vestiário, até porque na final também, claro que a gente se emociona um pouco, sai as lágrimas e tal, mas no final das contas você tem que ter palavras confortantes, né, de apoio, principalmente para os atletas. E a gente tentou manter a cabeça no lugar a todo tempo ali, falou palavras boas. Eu acabo falando do mercado, porque eu não achei justo, talvez ser nosso último encontro no vestiário, e eu não falar que talvez a gente não vai estar mais junto, né? Então, porque eu já sabia um pouco antes que esse mercado ia acontecer. Então eu falo, pode ser que seja a última vez que a gente, né, alguns de vocês a gente esteja se vendo, mas muito orgulho e tal. E, cara, para mim foi uma nuvem. 3 dias passaram muito rápidos. Eu gosto de ler tudo. Eu não fico respondendo e tudo mais. Mas eu fui, no primeiro dia eu falei, quer saber? Eu não consigo dormir, eu não consigo assistir TV. Eu fui e li todas as mensagens do Twitter e do Instagram. Já pra mim... Pra ficar puto. Eu falei, é isso. Agora, meu editor, é com você. O editor não botou a porra do... A Croácia elimina o Brasil. E aí a galera... Ele bota... Eu tava no jogo, eu não tinha como estar editando o vídeo. E aí ele já faz a edição, como sempre tem no final dos jogos. Só que aí ele bota, tipo, aí tem aquele, a Croácia elimina o Brasil e não sei o quê, um vídeo triste, um som triste. Meu irmão, a galera começou, você tá pensando que o seu time jogou igual ao Brasil? Você não foi só 4 minutinhos, não, vocês apanharam o segundo tempo inteiro. E, meu irmão, começaram a brigar já por causa do áudio do vídeo. Aí eu falei, mano, beleza, é melhor ficar longe 2, 3 dias. Isso era no sábado, aí na segunda-feira voltei e fiz live, a gente faz live todo dia, o Apoca até abriu mais cedo pra fazer. É triste, mas a gente tem que seguir, velho. Ainda mais a gente que faz live. Se a gente se esconder, é pior ainda, né, Apoca? Eu acho que eu fiquei muito triste, mas muito pelos jogadores. Eu acho que ali, tô falando também com humildade, eu já competi muito, né? CS, cara, fora de casa, muitas vezes a gente ganhava estando no Canadá, estando na Sérvia, e perdia também estando longe. Então sempre foi uma coisa que... eu sempre tive que priorizar muito essa questão de grupo mesmo, da gente se manter unido. E um pouco do que o Vamp falou, eu fui sentindo. Primeiro porque eu acho que no futebol é impossível você só ganhar. Sim, e a gente teve 3 campeonatos, 2 títulos, 3 finais. Tipo assim, a gente tinha, sei lá, a nossa estatística antes de começar a Kings League Brasil, a gente tinha perdido acho que um jogo, né? Um jogo. A gente foi perdido um jogo, que foi a final do Mundial de Clubes, que a gente teve que jogar 2 jogos seguidos. A gente jogou a semifinal, subiu pro vestiário e jogou a final. Foi um dos jogos que a gente perdeu. Depois a gente foi campeão da Supercopa no Pacaembu, campeão mundial lá em Turim, lá na Itália. E aí a gente começa o campeonato bem, etc. Então, assim, em algum momento... Eu não queria que fosse nunca, não queria que fosse aqui agora, mas, assim, em algum momento eu sabia que a gente ia ter uma falha. A gente tinha que ter, até pra gente, o time crescer. Então, acho que a minha tristeza... foi muito mais para os jogadores, porque como o Vamp falou, o G3X ele ganhou ali uma Supercopa, a gente como comissão foi campeão do mundo, mas tinham jogadores ali que era a primeira vez que estavam na Kings League. E essa sensação é algo que acho que a gente pode falar aberto, porque não tem um culpado. É uma coisa que foi feito às vezes indiretamente, às vezes a gente passou do ponto em algumas vezes, que é colocar o G3X como se ele fosse algo muito a mais do que a Kings League. Se a gente pudesse jogar com 6 wildcards, aí, meu amigo, aí sim a gente seria o Real Madrid da Kings League. Mas a gente só pode jogar com 3.
O seu time com 3, o outro time com 3. 10 draftados. Então, assim, a gente também não... A gente tem que entender esse processo e principalmente para os jogadores. Os jogadores ficaram muito chateados, né? Choraram muito, ficaram muito tristes porque a cobrança no G3X ela é muito grande. O abraço é muito grande, mas a cobrança é muito grande. E eu acredito que a gente conseguiu ser um bom escudo no sentido de, pelo menos, a gente conversar um pouco sobre isso com a galera, né? Cobrar pode cobrar, a gente errou. Mais do que eles. Mas não passar do ponto. Não passar do ponto que esses caras eles vão continuar a Kings League. Calma, o GTX vai continuar, galera. A gente foi eliminado, não vale nada, mas a gente foi eliminado com 70% de aproveitamento. Esses caras não são os bagre. Eles ganharam 7 jogos. Né? Inclusive, ganharam do finalista de 9-1. Né? Então, assim, eles fizeram alguma coisinha, esses jogadores fizeram. Então tem que ter essa calma também. Só que agora, para finalizar, o crédito nosso que estava aqui tá aqui, né? Então agora a próxima tem que chegar, que senão não dá. Bom, mas o próximo split começa em outubro? Eu acredito que eles têm falado outubro, mas aí todas as movimentações começam ali para final de agosto, né? Eu imagino que assim, vocês não estão de bobeira, não estão esperando... Estão vendo o que está acontecendo e já se planejando também para o próximo split, né? Perfeito. Em que consiste se preparar para o próximo split? Não é um novo draft, porque como vocês falaram, o draft é uma vez por ano, né? Mas o que vocês estão fazendo agora? O que acontece? Esse vai ter um novo draft, tá? Vai? Porque o nosso é como se tivesse acabado a temporada, apesar da nossa temporada ter sido mais curta. Tá. Estão falando que deve ter um novo draft, né, Vamp? Isso aí são informações que não estão 100% confirmadas. Então a gente está trabalhando com todas. Os nossos wildcards, eles são atletas do G3X, então eles continuam o treino. Deve ter de gente tentando levar embora uns caras. Teve o Logan Paul tentando levar lá os caras. Já mandaram mensagem no Kelvin, o pessoal do Marrocos. Querendo que eles joguem o Mundial, né? Tom, o Davi também, que não é G3X, mas já jogou no G3X. Tem muito jogador brasileiro que vai jogar esse Mundial. Tem. Entendi. E aí, assim, se não quiser responder, beleza. Mas vamos lá, se o time do Marrocos ele pode pegar emprestado o Kelvin, por exemplo? Pode à vontade. Entendi. Ele tem que falar com o Gaules, né, com o Kelvin, óbvio, que o jogador tem que aceitar, o presidente aceitando, porque o emprestado, na verdade, ele vai ter os wildcards dele, né? Então ele pode escolher quem ele quiser. Se ele quiser... Lembrando que quando a gente fala de estrela e wildcard, é negociação normal do futebol mundial. Draftados, os 10, aí é com a Kings League, é um negócio que tem mais burocracia. Mas é isso, se quiser, como falou, é o Cafu, é o Pato, é o Ronaldo, aí negociação... Empresário com empresário. É interessante isso que você falou, Igor, pra galera, objetivamente. Os 10 jogadores draftados têm contrato com a Kings League. Os wildcards têm contrato com a equipe. E aí você, né, cuida, consegue fazer aquilo ali. Exato. E aí rola umas novelinhas lá, aquele vídeo do Piquet lá na chamada com o Gaules, falando inglês com o Logan Paul. Meu irmão, isso que $5 milhões que ele pediu. Aí o caralho não tá maluco. O cara mandou uns 5 milhões de rublos, né? Ele falou alguma moeda lá que deve valer bem menos que o dólar. O cara não é o dólar. Aí o cara, você tá maluco, né, cara? Não tienes la plata. Não tem, então deixa aqui comigo, porra. Não é não? É isso que o Gal ele fala e vai. E ele vai. Ele tava com isso na cabeça e falou, cara, se quiser é isso.